Olá pessoal, sou Giancarlo Nicastro, CEO da Sila Brasil, e hoje eu venho conversar com vocês para falar um pouco a respeito dos condomínios logísticos. Todo final do trimestre é aquela correria para fechar os dados, para poder montar as pautas, e esse primeiro trimestre nós reparamos uma euforia muito grande do mercado para poder entender o que aconteceu, quais são os números, o que foi entregue, muitos jornalistas querendo ser o primeiro a vincular matéria sobre condomínios logísticos, que de fato é o que está na pauta, o que está em voga, o que está acontecendo, o que está muito aquecido, né? E algumas matérias que foram vinculadas, citando a Sila como fonte, foram muito interessantes, porque no caso foram duas, por acaso, que aconteceram, que citaram muito a referência do estádio do Maracanã como uma métrica de tamanho para a gente entender a proporção que foi entregue, né? Então, de fato, o estádio do Maracanã ele tem 7.140 metros quadrados de gramado, e as matérias vinculadas falavam que o mercado recebeu 30 estádios do Maracanã. Então, o que aconteceu? Nesse primeiro gráfico aqui, vocês podem notar que foram entregues 214 mil metros quadrados de galpões logísticos. Então, o que isso é importante e o que a gente tem que ver aqui nesse gráfico é a evolução que esse mercado está tendo, né? Então, a gente atingiu agora 18 milhões de metros quadrados de condomínios logísticos no Brasil. E o que é muito bom nesse primeiro TRI, a gente fala com muito orgulho, é que a logística está sendo, de fato, desenvolvida no Brasil como um todo. Dos 7 galpões que foram entregues, dos 7 condomínios que a gente monitorou, 2 foram entregues em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia e 1 em Minas Gerais. Isso mostra a força da logística, né? A gente toda vez frisa que os condomínios logísticos eles estão ainda com potencial de desenvolvimento muito grande, né? A gente ainda está num número, 18 milhões parece muita coisa, se está 30 Maracanãs, para quem não é do meio, acha que é uma coisa muito grande, mas a logística no Brasil é muito recente, né? Então, muito do estoque que existia era um estoque antigo. Então, outra coisa que nos chamou a atenção esse trimestre é que esses 7 empreendimentos que foram entregues com alto padrão. O alto padrão significa certificado de sustentabilidade, vagas de garagem, docas automatizadas, enfim, todas aquelas qualidades que um empreendimento de alto padrão exige. Então o mercado está reciclando, as entregas estão vindo muito bem posicionadas, muito bem construídas, o que vai trazer um benefício para os ocupantes, porque o alto padrão ele traz eficiência, ele traz economia e uma agilidade na operação do dia a dia. Então, é muito importante o mercado que quer se projetar, que quer desenvolver a logística, começar a entender os padrões, começar a entender as diferenças de padrões construtivos, o porquê que é tão importante estar numa boa região, com um bom produto, para poder estar operando da melhor forma possível. E aqui, nesse último gráfico, a gente traz qual é a projeção de novo estoque. Então, se vocês acompanharem aqui, ó, no primeiro TRI, a gente entregou 214 mil, mas até o fim deste ano está projetado um total de 3.351.000 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, desde que a Sila começou a monitorar esse mercado, que foi em 2015, 2016 foi o recorde de entregas que atingiu um total de 1.600.000 metros quadrados, ou seja, eu estou falando 2 vezes o que foi entregue lá em 2016. Ou seja, isso é uma aposta que o mercado está fazendo mesmo, o mercado está muito confiante, e um dado para a gente finalizar essa nossa conversa também positiva é que grande parte desse estoque que está sendo entregue ele já está vindo ocupado. Ou seja, ele já está vindo locado, tamanha a demanda que tem por esse mercado. E a gente não acredita que seja uma demanda pontual. A partir do momento que o mercado evolui para uma compra online, que começa a usar mais os canais online, que começam a aprender a utilidade dos produtos, esse mercado começa a desenvolver um caminho sem volta. Então a logística está crescendo 5 anos em 2, mas não é uma coisa pontual. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Ah, mas está dando esse boom, depois vai ser uma bolha, vai estourar. Não, como eu falei há pouco, a logística ainda ela é muito pequena, né? Comparado ao tamanho do nosso país. Só nesse primeiro TRI a gente conseguiu vir poder balizar outros produtos sendo lançados em outras regiões. Normalmente a gente só vem falar de São Paulo, né? Então, desses 18 milhões de metros quadrados, aproximadamente 10 milhões estão no estado de São Paulo, né, próximos da cidade de São Paulo, que era uma concentração muito grande. Então, agora a gente traz
essa notícia aqui com bons olhos, vocês ainda vão continuar vendo outras matérias sendo vinculadas com os nossos dados, graças a Deus. E se vocês quiserem saber mais, entender um pouco mais desse mercado, inscrevam-se nos nossos canais digitais, nas nossas redes sociais e continue nos acompanhando. Muito obrigado.